Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, que sois a alma da Igreja, nos faça sermos conhecedores daquilo que revelastes à Igreja e que está na revelação, que está na tradição da Igreja e que está na Sagrada Escritura, para que possamos passar para outras pessoas aquilo que o Senhor inspirou para a Igreja nesses 2000 anos. Obrigado, Senhor, por nos dar um coração para poder entender a Tua Palavra, entender aquilo que revelastes pela Santa Igreja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje e estamos aí, graças a Deus, fazendo a vida de muitos santos, assim como a gente está fazendo o estudo bíblico e o estudo do catecismo. Esse ano, com a graça de Deus, estamos aí nesse trabalho de fazer a vida de muitos santos. Eu tive a graça de fazer a vida de Santa Paulina, que foi a primeira santa canonizada. Ela não nasceu no Brasil, mas viveu no Brasil. Fiz aí a vida de São José de Anchieta, que também não nasceu no Brasil, mas viveu no Brasil e morreu no Brasil, esses dois santos. 2 semanas atrás eu fiz a vida da irmã Dulce, Santa Dulce, que foi a primeira santa canonizada brasileira, e hoje eu vou fechar esse ciclo de santo brasileiro com Frei Galvão, que nasceu no Brasil. Então eu fiz de Santa Paulina, que não nasceu no Brasil, nasceu na Itália, mas morreu no Brasil. Depois, São José de Anchieta, que também não nasceu no Brasil, nasceu na Itália, ou na Espanha, não lembro, e depois veio para o Brasil. Agora fiz de Irmã Dulce, que nasceu na Bahia, e agora de Frei Galvão, que nós vamos falar da vida dele hoje. Então, gente, graças a Deus já temos 4 santos no céu intercedendo pelo Brasil. Santa Paulina, São José de Anchieta, que inclusive é padroeiro do Brasil junto com Nossa Senhora Aparecida. Muita gente não sabe disso. Santa Dulce e agora Frei Galvão, Santo Frei Galvão. Então, gente, eu quero falar um pouquinho de Frei Galvão. E quando a gente vai a Aparecida, eu vou todo ano, a gente passa pertinho, da cidade de Frei Galvão. Ele nasceu em Guaratinguetá, que é ali pertinho de Aparecida. Por isso que a igreja diz que aquele pedacinho ali é um pedacinho abençoado por Deus. A gente tem, primeiro, ali onde fica a Canção Nova, Cachoeira Paulista, que é um dos lugares mais frequentados da Igreja Católica, onde morreu Monsenhor Jonas Abib, que vai ser brevemente canonizado. Eu já tenho ouvido algumas coisas aí de que o Padre Jonas vai ser beatificado e vai ser canonizado. Já tem alguns milagres aí atribuídos a ele. E tem o Padre Léo, que não era, ele não era da Canção Nova. Ele ia na Canção Nova para fazer as pregações dele. Tá? Mas o Padre Léo não era consagrado da Canção Nova, ele era da Betânia. O Padre Léo, ele fundou a comunidade Betânia para tratar de leprosos, drogados, aidéticos, gente com câncer, a comunidade Betânia. Mas ele ia muito na Canção Nova e dizem não, ele deu uma entrevista, depois que ele foi para a Canção Nova, ele deixou até de fumar, que o Padre Léo fumava. Então, ele deu uma entrevista dizendo que depois que ele foi para a Canção Nova, graças ao Monsenhor Jonas, que era muito amigo dele, ele largou o vício do cigarro que ele fumava, ainda como padre diz ele que fumava. Inclusive o câncer dele provavelmente teve a ver com isso. Então, gente, breve nós vamos ter mais santos brasileiros canonizados. Eu tenho fé em Deus que o Monsenhor Jonas vai ser canonizado, Padre Léo vai ser canonizado,
Dizem que também serão canonizados, já ouvi alguma conversa, o Dom Estevão Bittencourt, que era um monge muito santo, que era da Mater Ecclesia, dizem que já tá em processo de beatificação. Temos muitas, a Inha Chica, que foi, né, uma senhorinha lá de Minas Gerais, que acho que já está em processo de beatificação. Então, gente, tem muitos santos aí, porque o Papa João Paulo II falou, o Brasil precisa de muitos santos, muitos santos. Então, ainda tem aí outros ainda para a igreja analisar. O próprio Carlos Acutis, não é, que já foi beatificado. Então, gente, tem muita gente aí, se Deus quiser, para ser canonizado do Brasil. Isso aí, gente, nos inspira para buscar a santidade. Porque tem gente que acha que isso é uma brincadeira, que essa doutrina da igreja é uma brincadeira. Gente, isso é muito sério. Tá? Eu sei que tem gente que não acredita e tem muitos católicos que não acreditam por influência protestante. Eu era um desses. Antes de fazer teologia, eu tinha medo de pedir intercessão a um santo, por causa de influência, né, até mesmo, né, de outras religiões. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais esse problema. Né? Eu tenho devoção a muitos santos. E eu já consegui muitas graças pela intercessão de vários santos. Né? Eu já contei aqui, não é, de Santa Luzia, eu já tive várias graças, da própria Nossa Senhora Aparecida, não é, que eu vou lá todo ano para agradecer as graças que eu venho recebendo. Então, gente, tem muitos, eu já contei aqui, semana passada, que a minha mãe, né, me consagrou a São Cosme e São Damião, e eu tenho uma saúde de ferro, graças a Deus. Então, gente, não tenha medo. Agora, para isso, a gente precisa conhecer a história do santo. Então, às vezes, você tem devoção a um santo, mas você não conhece a história dele. Então, você não ama aquilo que você não conhece. E para quê? Para a gente imitar. Qual é o sentido da devoção aos santos? Imitar o santo. E isso é bíblico. Então, vamos rasgar a Bíblia. Né? São Paulo diz bem claro, eu já falei isso aqui várias vezes. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, quando você imita o santo, você está imitando Jesus. Porque o santo, ele é santo por graça de Deus. O único santo é Deus, é Jesus. Por isso que a Bíblia fala, santo, santo, santo. Mas São Paulo diz, né, nós somos santos porque nós somos separados do mundo. E se a gente não buscar a santidade, gente, a gente não vai para o céu. Eu já tenho falado isso aqui. E tem gente que ainda não parou para pensar nisso. Então, gente, vamos lá. Vamos, né, eu já fiz uma introdução aí para falar um pouco sobre Frei Galvão. Vamos ver se a gente consegue falar bastante coisa sobre esse santo maravilhoso brasileiro. E te convido a você conhecer Guaratinguetá, que lá tem muita história de Frei Galvão. Não é? Então você deve, quando você for a Canção Nova, quando você for a Aparecida, dá uma passadinha lá em Guaratinguetá e vai ver a vida. Não é? Tem lá a cidade de Frei Galvão, o túmulo dele. Inclusive diz aqui que o túmulo dele tem pessoas que conseguem muitas graças pela intercessão de Frei Galvão, que já era considerado santo em vida. Não é? Então, a igreja, ela canoniza, não é? Primeiramente, se a pessoa já tem fama de santidade, já é um primeiro passo. Não quer dizer que todos serão canonizados com a fama, não. A igreja tem que analisar a vida, o que ele escreveu, se não tem nenhuma heresia. Aí tem os processos lá que eu já ensinei. Então vamos lá. Ele, como que ele se chamava? Ele se chamava Antônio de Santana Galvão. Esse é o nome dele, de batismo. Ele nasceu em 1739, na freguesia de Santo Antônio de Guaratinguetá, ali pertinho de Aparecida. Inclusive, já tinha o milagre de Nossa Senhora já tinha acontecido, porque o milagre de Nossa Senhora Aparecida foi em 1717. Ele nasceu em 1739, então quando ele nasceu, já tinha acontecido o milagre ali em Aparecida. Na capitania de São Paulo. Era o quarto de 10 filhos de uma família profundamente religiosa
de elevado nível social e político. Então, ele não era pobre, não é? Ele tinha, vamos dizer, bens, que a família dele tinha bens, e o pai dele era muito conhecido na cidade, tá bom? Mas é aqui que me chamou a atenção, família religiosa, tá vendo, gente? Então, a religião começa na família, é a igreja doméstica. A igreja é maravilhosa, a igreja ajuda, o colégio, mas você tem que... Primeiro quem tem que dar religião para o seu filho é você, pai, e você, mãe. Então, se você, pai, se você, mãe, não der a fé para o seu filho desde pequeno, Deus vai te cobrar isso. Depois o colégio e a igreja vão complementar, mas os primeiros catequistas são os pais. Ok? Com testemunho dos pais, também não vai. Você não pode pregar para o seu filho uma coisa que você não vive. Você não pode mandar seu filho ir na missa se você não vai na missa. Eu conheço pais que são assim. Então, gente, primeiramente, eduque pelo exemplo. Como é que você quer que seu filho faça se você não faz? Então aqui era uma família profundamente religiosa. Mas não é só na igreja, rezar em casa. São João Paulo II já dizia, família que reza unida permanece unida. Eu faço um desafio a você. Ó, chega a estar me arrepiando. Você que reza em casa com a sua família, eu duvido que vai ter um desespero na sua casa. Vai ter dificuldades. Ninguém está livre de dificuldades. Todos nós teremos. Agora, eu duvido se a família que reza vai ter desespero em casa. Não, porque Deus sustenta a família. Ok? Então, faça a sua parte. Reze em casa. Aprenda a rezar em casa com a sua família. Ok? Seu pai era um português chamado Antônio Galvão da França. Era muito comum isso, né? Botar o nome do filho com o nome do pai. Então o pai dele também se chamava Antônio. Que era o capitão da vila. Natural no comércio, pertencia à Ordem Terceira de São Francisco. Então, o pai dele era franciscano. É uma congregação da igreja de São Francisco de Assis, um dos santos mais maravilhosos da Igreja Católica para mim. Um homem extraordinário. Já fiz aí a vida de São Francisco de Assis, está aí no canal. Depois você assiste. Era um homem extraordinário. São Francisco de Assis. Um homem que é admirado até por pessoas que não é católica. Tá? Conhecido por sua generosidade. Então, o pai de Frei Galvão é muito estimado na cidade por sua generosidade. E tinha dinheiro. Tá vendo, gente? Então não é todo rico que é mau. A gente tem esse conceito de que todo rico, porque tem dinheiro, é mau, não é? Ou é metido, não é humilde. Não são todos, não. Tem alguns ricos que foram até canonizados. São Luís IX da França, o rei da França, foi canonizado pela igreja. Era um rei maravilhoso. Era rei, mas era extraordinário, uma pessoa extraordinária, uma pessoa santa. Então não é o dinheiro que faz a pessoa boa ou má. É o apego. Por isso que a igreja diz, você pode ter dinheiro, você pode ter bens, você só não pode ser apegado a isso. Se você não for apegado, não tem nada a ver. O perigo é você ser apegado ao dinheiro, mas ter dinheiro não é o problema. Ok? Sua mãe se chamava Isabel Leite de Barros, era filha de fazendeiros e membro de uma família muito famosa de São Paulo. Tá vendo? Uma família chamada Fernão Dias Pais. Tá vendo? Então, gente, a mãe dele morreu prematuramente em 1755, aos 38 anos. Também conhecida por sua generosidade, Isabel teria doado todas as suas roupas aos pobres na época de sua morte. Então, antes de morrer, a mãe de Frei Galvão doou todas as suas roupas, que devia, o mesmo que São Francisco fez. Quando ele conheceu o Evangelho,
ele que era super rico, ele devolveu toda a roupa para o pai dele. Todo mundo conhece a história de São Francisco. Então, a mãe de Frei Galvão fez a mesma coisa. E uma coisa interessante, ele perdeu a mãe, né? Não igual o Papa João Paulo II, que perdeu a mãe com criança ainda, mas ele perdeu a mãe ela tinha 38 anos. Então, gente, depois nós vamos ver mais para frente, que ele vai se apegar muito a Nossa Senhora. Todos esses santos que não tiveram mãe, ou que perderam a mãe muito cedo, eles são devotíssimos de Nossa Senhora. Todos os santos são, mas eu já percebi uma coisa. Todo santo que perde a mãe da terra, ele pega Nossa Senhora como mãe. E é nossa mãe, porque ela é mãe de Jesus, eu sou irmão de Cristo. Jesus nos deu na cruz. Eis aí a tua mãe. Eu sou discípulo amado de Jesus. Mas tem muita gente que não. Eu já vi gente falando, eu não chamo Maria de Nossa Senhora porque ela não é a minha senhora. Tá bom, né? Ela pode não ser a sua, mas é de Jesus, é de Deus e é a minha. Uma vez eu falei isso para uma pessoa que falou que Nossa Senhora não era a senhora dele. Eu falei, tudo bem, é direito seu, mas é a minha e é de Jesus. O mais importante é isso. Então, gente, todos os santos que perderam as mães, eles adotaram Maria como mãe. Frei Galvão passou toda a sua infância na casa que situava na esquina da Rua do Hospital, com a rua que tinha um teatro, tá? Onde atuava o Frei Lucas, ok? O local foi demolido e recentemente reconstruído, onde Frei Galvão passou a sua infância, ok? Aos 13 anos, Frei Galvão foi enviado pelos pais ao Seminário Jesuíta Colégio de Belém, localizado em Cachoeira, na Bahia, com a finalidade de estudar ciências humanas. Olha que coisa interessante. Os pais mandaram Frei Galvão estudar com 13 anos. É mole? Seu irmão José já se encontrava no local, então ele não ficou sozinho lá, porque o irmão dele já estava lá. O Frei Galvão, o nome dele se chamava-se José. Percebeu que a família só coloca nome de santo? José, Antônio, tá vendo? E a igreja ensina isso. Coloque nome de seu filho de santo. Não fique dando o nome do seu filho de artista. Tem gente que coloca de cantor de pagode, cantor sertanejo, não sabe nem que você existe. Coloque o nome de um santo. Pode ser até do Antigo Testamento. A igreja ensina que se você colocar o nome de um santo, esse santo que tem o seu nome vai te proteger, vai interceder por você, porque vocês têm o mesmo nome. Eu não sei se tem Santo Fred, acho que não. Por exemplo, meu pai colocou o meu nome porque ele viu um artista na televisão, né, um ator, ou num filme, não sei, ele fala, com esse nome ele gostou. Tudo bem, né, é a escolha do meu pai. Mas se eu tivesse um filho, eu colocaria um nome de santo no meu filho. Ou do Antigo ou do Novo Testamento. Seja menino ou seja, se a minha esposa concordasse, eu e ela colocaríamos um nome de santo. Então, gente, é melhor do que você colocar de artista, que não sabe nem que você existe. No Colégio de Belém, que frequentou de 1752 a 1756, Frei Galvão fez grandes progressos nos estudos sociais e na prática cristã. Então, ao mesmo tempo que ele estudava as matérias humanas, ele estudava as coisas de Deus. Então, gente, é o que eu estou falando. Você pai, você mãe, coloque no colégio, mas coloque no catecismo. Coloque na igreja. Ensine em casa seu filho a fé. É aquilo que Dom Bosco fala. Ensine seu filho a ser um bom cristão e um honesto cidadão. Então as duas coisas têm que andar juntas. Por isso que o nosso mundo hoje está perdido. Por que hoje tanta gente, tantos filhos drogados, tantas meninas na prostituição? Porque você pai e você mãe não ensinou a eles o caminho de Deus, ser pessoas honradas.
com caráter. Eu tenho certeza, pai e mãe que ensina filho a religião, ensina filho ser pessoas que respeitam, eu duvido que essa pessoa vai se desviar, só se ela quiser. Tenho certeza. Ele aspirava a se tornar um padre jesuíta. Então, o Frei Galvão queria ser padre já desde novo, um padre da congregação dos jesuítas. Mas a perseguição aos jesuítas, liderada pelo Marquês de Pombal, que foi um homem terrível que perseguiu a igreja e os jesuítas, todo mundo sabe quem foi o Marquês de Pombal, fez com que ele se mudasse para um convento franciscano. Ele queria ser jesuíta, que é uma congregação da igreja, inclusive que veio para o Brasil. O próprio São José de Anchieta era jesuíta. E como a perseguição estava muito forte aos jesuítas, ele acabou indo para outra congregação da igreja, os jesuítas, ok? Segundo o conselho de seu pai. Tá vendo, gente? Então, feliz aquele que tem um pai e tem uma mãe sábio. É uma bênção quem tem pai e quem tem mãe, que dá bons conselhos ao filho. Aos 21 anos, em 15 de abril de 1760, Frei Galvão desistiu do futuro promissor, visto a influência de sua família na sociedade, e se tornou um noviço no convento de São Boaventura de Macacu, no litoral do Rio de Janeiro. Então, ele largou a vida mundana, que a família às vezes até queria para ele, política, alguma coisa assim, porque o pai dele era político. E ele falou, não, eu vou para o seminário, eu quero ser padre. Então ele foi para o convento e foi estudar para poder ser padre. Lá adotou o nome religioso de Antônio de Santana Galvão, em homenagem à devoção de sua família a Santa Ana. Eu já fiz um vídeo sobre Santa Ana aqui, a mãe de Nossa Senhora. São Joaquim e Santa Ana, os pais de Nossa Senhora. O próprio Lutero era devoto de Santa Ana. Por que o Lutero, né, foi padre? Porque ele fez uma promessa que se ele não morresse, ele seria padre. Para Santa Ana, a mãe de Nossa Senhora. Claro que o Lutero não tinha, diferente do Frei Galvão, o Lutero não tinha vocação nenhuma. Mas o Frei Galvão tinha. Por que mudar de nome, gente? Eu já expliquei isso, vou explicar de novo. Isso é bíblico. Quando se entra para uma congregação, quando as freiras também fazem isso, os papas fazem isso, mudar de nome significa missão, uma missão sagrada. Ok? Não é que a pessoa está renegando o seu nome, nada disso. Isso é bíblico. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, de Simão para Pedro, de Saulo para Paulo. Então não é desprezo ao nome, é uma missão sagrada, ok? Durante o noviciado, o estudo dele para ser padre, Frei Galvão se tornou conhecido por sua piedade, zelo e virtudes exemplares. É isso que nós temos que imitar os santos. Frei Galvão fez sua profissão solene no dia 16 de abril de 1761, assumindo o voto de defender o título de Imaculada Conceição da Virgem Maria, que ainda era atacada na época. Olha aí, o Papa aqui não tinha proclamado ainda o dogma, não. Ele proclamou em 1854. Então aqui, em 1700, o Papa ainda não tinha decretado o dogma da Imaculada. E as pessoas ficavam falando mal, que Nossa Senhora não era imaculada. E o Frei Galvão, já como padre, defendia. É o que eu falei. Ele amava muito Nossa Senhora, por quê? Porque a mãe dele morreu muito nova. Então ele defendia Nossa Senhora. E você defende a sua fé? Não é só defender Maria, é defender a sua fé. Defender a igreja. A sua mãe, a igreja também é sua mãe. Você aceite que falem mal da sua mãe? Deus me livre se falar. Quantas brigas eu já entrei por causa da minha mãe? Quantas? Até com pessoas da minha família mesmo. Já fui dentro da casa de uma pessoa, não vou falar o nome aqui, né, a pessoa sabe quem é.
Eu já fui dentro da casa de uma pessoa para brigar com essa pessoa por causa da minha mãe, porque falou mal da minha mãe. E você vai deixar falar mal da mãe de Jesus ou da igreja que é sua mãe? Então, Frei Galvão aqui defendendo Nossa Senhora. E você deve defender também a sua fé. Eu não admito que ninguém fale mal da minha fé. Eu respeito todas as fés, mas eu também quero ser respeitado. A minha mãe me contou um dia desse que ela brigou também com uma pessoa muito querida dela por causa da religião dela. Que a pessoa ficou falando mal da religião dela e a minha mãe não é de falar, minha mãe não é de abrir a boca. Nesse dia ela falou: minha filha, você não fala mal da minha religião porque eu não falo mal da sua. Então, gente, nós temos que defender a nossa fé com respeito, sem atacar as pessoas, mas eu não vou ficar quieto se as pessoas estão denegrindo a imagem de Jesus, a imagem de Nossa Senhora. Eu vou defender. Porque Jesus está olhando e depois ele vai reclamar com a gente. Não é? Por que vocês ficaram calados? Vocês não me Então também, Jesus disse isso. Se vocês não me defenderem aqui na terra, eu não vou defender vocês lá não. Então nós temos que defender a nossa fé. Desses políticos que ficam aí colocando essas leis contrárias à nossa fé. Isso aí eu admiro muito os nossos irmãos protestantes. Eles são muito mais fiéis nisso do que os católicos. Então nós temos que ir lá para lá e reclamar. Como dizia o padre Léo, eles nos agridem dia e noite nas mídias e a gente fica quieto. Abusam da nossa fé católica. Quantos abusos aí nas nossas igrejas, quebrando imagens, jogando hóstia no chão, e a gente fica quieto. Aí, gente, o mal impera. Quando os bons ficam quietos, o mal... Isso aí quem dizia era aquele... esqueci o nome dele. E ele não era católico. Esqueci o nome dele. Os maus, eles se aproveitam da covardia dos bons, porque os bons ficam quietos. Então o mal faz a festa. Foi ordenado sacerdote no dia 11 de julho de 1762 e transferido para o convento de São Francisco, na cidade de São Paulo, onde continuou seus estudos em teologia e filosofia. Mesmo ordenado padre, ele continuou estudando filosofia e teologia. Eu confesso a vocês que eu não gosto muito de filosofia. Eu estudei um pouquinho de filosofia quando eu fiz teologia, mas eu confesso que eu não sou muito fã de filosofia. Eu estudei o básico, mas eu não sou padre. Mas o padre, ele tem que estudar filosofia e teologia. Agora, teologia eu sou apaixonado, estudo até hoje. Eu tenho um monte de livro aqui na minha casa, quem me conhece sabe. Tem uma biblioteca aqui na minha casa. Eu amo teologia. Então, não é só padre não, gente. Nós leigos também temos que estudar. Como é que você vai fazer alguma coisa para Deus se você não conhece a doutrina? Então, hoje, o católico que não estudar hoje, ele vai ficar para trás. E o nosso canal está aqui para te ajudar. Hoje você não tem desculpa. Tem muita coisa boa aí na internet ensinando a doutrina católica. Muita gente boa. E o nosso canal, modéstia à parte, é um deles. Eu posso falar porque eu não ensino nada meu. Tudo que eu ensino aqui é aquilo que eu aprendi com a igreja. Então ele continuou estudando teologia e filosofia. Na viagem do Rio para São Paulo, fez uma breve parada em Guaratinguetá, sua terra natal, tá vendo? Não esqueceu a terra nem a família, para celebrar sua primeira missa, realizada na matriz de Santo Antônio, onde ele tinha sido batizado. Olha que coisa bonita. Ele quis celebrar sua primeira missa onde ele foi batizado. Olha que coisa bonita. Eu faria o mesmo. Se eu fosse padre, eu queria celebrar minha primeira missa na igreja que eu fui batizado, na matriz São José do Havaí. Muito bonito. Em 1768, ele foi nomeado confessor, pregador e porteiro do convento, considerado um cargo muito importante naquela época. Destacou-se de tal forma que a Câmara Municipal o considerou o novo esplendor do convento. Naquela época, gente, a igreja e o Estado eram unidos.
Tá? Então, política e religião era uma coisa só. Hoje não, hoje separou. O Estado hoje é laico. O Estado hoje é laico, mas não é laicista. O Estado não tem religião, mas o povo tem. Então não é porque o Estado é laico que o Estado pode fazer o que quiser, passar por cima da religião. Não, senhor. Nós somos aqui no Brasil nós somos 90% de cristãos. 90%. 60% de católicos e 30% de protestantes. 90%. Então não tem esse negócio de que o Estado é laico, então pode se fazer o que quiser. Claro que não. O povo não é laico, o povo tem fé. Em 1770 foi convidado para fazer parte da Academia Paulista de Letras. Então, gente, não era uma pessoa comum. Tá vendo? O santo, ele tem ele é diferente, é diferenciado, tá? Olha só que interessante. Ele falava o latim, que era a língua oficial da igreja na época. As missas eram celebradas em latim. Só agora em 1970 que a igreja colocou a missa na língua do povo, porque a maioria falava latim. Agora, por que hoje a missa não é mais celebrada em latim? Porque o povo não sabe latim. Eu, por exemplo, não sei latim. Eu já fui numa missa em latim do Padre Geraldo, eu fiquei completamente... muito bonita a celebração. Muito bonita. Eu gostei, não é que eu não gostei, eu gostei. Só que eu não entendi muita coisa. Por quê? Porque eu não sei latim. Então eu tenho que ir na missa em português para poder participar da missa. Então não importa, gente, se a missa é em latim, se é em português, não é a língua que dá veracidade ao rito. A missa é o rito. Então a missa pode ser... Jesus não falava latim, Jesus falava hebraico, aramaico e grego. Jesus não. A Bíblia foi escrita nessas 3 línguas. Jesus falava o aramaico. Então, gente, nós temos que parar com essa briga. Eu sou tradicionalista, eu sou da renovação, nós somos da igreja. Então, aqui na época, ele celebrava e falava latim, onde ele escreveu algumas peças dedicadas a Santa Ana, da qual ele era devoto, também hinos, ok? De profundo sentimento religioso e patriótico. Atuou como professor em Santa Teresa, onde abrigava devotas de Santa Teresa de Ávila, na cidade de São Paulo. Santa Teresa de Ávila é aquela que eu já fiz um vídeo dela, que ela amava a igreja a ponto de ela falar, se a igreja quiser queimar todos os meus escritos, pode queimar. Santa Teresa de Ávila. E a igreja não queimou nada, estava tudo certinho. E ela viveu na época da Reforma Protestante, na época de Lutero. Quando Lutero estava acabando com a igreja, Santa Teresa falou, eu sou filha da igreja. Né? E vou morrer católica. Nasci católica e vou morrer católica. E eu aprendi com ela isso. Podem mudar todo mundo da minha família de religião, mas eu nasci católico e vou morrer católico. Isso aí você pode ter certeza. Lá ele conheceu uma freira chamada Irmã Helena Maria do Espírito Santo. Uma freira que tinha visões onde Jesus lhe pedia para fundar um convento, vamos dizer assim. As visões, gente, está lá na Bíblia. O profeta Joel diz que muitos terão visões. Muitos santos tiveram visões de Jesus, de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos, de almas do purgatório. Isso não tem pecado nenhum, está lá na Bíblia. Então, essa freira, ela tinha visões. Frei Galvão, que era padre e que confessava ela, estudou essas mensagens e consultou com outros religiosos que as reconheceram como válidas e sobrenaturais. Está vendo como que a igreja analisa? A igreja não sai falando aí que fulano está tendo visão, então é verdade. Não, a igreja analisa tudo. Pode ser mentira? Pode ser mentira. Mas a igreja reconheceu que ali não tinha erro. Ali era coisa sobrenatural mesmo, as visões que a freira tinha. Frei Galvão ajudou a criar um novo convento chamado Nossa Senhora da Luz. Todos os conventos em homenagem a Nossa Senhora, a maioria deles. Que foi fundado em 2 de fevereiro de 1774
na mesma cidade lá de São Paulo. Era baseado na Ordem da Imaculada Conceição, que o pessoal estava discutindo, e eles colocaram, né, como Imaculada Conceição. E se tornou um lar para meninas que desejavam viver uma vida religiosa sem fazer votos, ou seja, sem ser freira. Ninguém é obrigado a ser freira, tá, gente? Ninguém é obrigado. Você pode trabalhar na igreja sem ser freira, não tem problema. A freira, ela faz um voto, ela não recebe um sacramento. Eu já fiz um vídeo aí, já expliquei sobre isso. Com a morte repentina da irmã Helena, em 23 de fevereiro de 1775, Frei Galvão se tornou o novo diretor do Instituto, atuando como novo líder espiritual das irmãs. Porque o convento tem uma freira que é a superior. Quando essa freira morreu, Santo Frei Galvão ficou como o chefe, vamos dizer assim, do convento. E era uma coisa diferente, porque só tinha mulheres, só ele ali de homem. Tá? Mas, pessoas, gente, temos que parar com essa coisa. Na igreja não tem esse negócio de homens e mulheres. Todos nós temos que parar com esse negócio de gênero na igreja. Todos nós formamos o quê? A igreja de Cristo, seja homem, seja... Aliás, São Paulo diz isso, já não tem mais homem e mulher na igreja. Todos somos um em Cristo Jesus. Então não tem esse problema. Tá? Aí aqui, eu vou passar essa parte que fala que o governo começou a perseguir o convento. Tá? Eu vou passar porque é grande na história aqui do Frei Galvão, e eu quero pegar mais o finalzinho, porque a gente já está aí com 37 minutos, eu não quero me alongar muito. Então, o governo de São Paulo, da época, um homem que entrou lá, vou até colocar o nome dele aqui, ele começou a perseguir, querer fechar o convento. Ok? Não tem o nome dele aqui não. Mas ele começou a querer fechar os conventos. E os bispos da época de São Paulo começou a defender e a brigar. Ok? Então os bispos não deixaram que fechassem o convento. Ok? Então Frei Galvão construiu um outro convento, ok? Inaugurado em 15 de agosto de 1802. Além das obras de construção, Frei Galvão comprometeu com a formação das irmãs. Tá vendo? Então ele dava aula também para elas, de teologia também, de filosofia. Os estatutos que ele escreveu para elas eram um guia espiritual para a vida interior e para a disciplina religiosa, tá vendo? Então tudo na vida você tem que ter disciplina. Aí diz aqui que quando estava tudo bem, o governo começou a perseguir eles de novo, começou a querer fechar os conventos de novo, mas os bispos novamente tiveram que interferir, ok? Em 1781, Frei Galvão foi nomeado mestre dos noviços em Macacu. Entretanto, as irmãs e o bispo de São Paulo, Manuel da Ressurreição, recorreram ao superior pedindo para que Frei Galvão não os abandonasse. Então todo mundo queria o Frei Galvão, mas ele acabou continuando ali com as irmãs. Com o resultado, ele foi mandado de volta para São Paulo, mas em 1798, Frei Galvão foi nomeado guardião do convento de São Francisco, sendo reeleito em 1801. Então, gente, o santo, todo mundo quer, perto, né? Todo mundo quer perto dele o santo. Em 1808, Frei Galvão instituiu a devoção a Nossa Senhora das Brotas. Não conheci. Nossa Senhora tem tantos títulos que às vezes a gente nem conhece. Esse eu não conheci. Tá vendo? Nossa Senhora das Brotas. É mole? Em Piraí do Sul, durante uma viagem missionária ao Paraná. O pessoal do Paraná aí deve conhecer. Frei Galvão chegou às margens do rio, teria decidido passar alguns dias no povoado, se hospedado na casa de Ana Rosa Maria da Conceição.
Antes de ir embora, deixou presente a ela uma estampa de Nossa Senhora das Barracas. Outro título de Nossa Senhora que eu não conhecia. Ana Rosa colocou a lembrança numa moldura de madeira e fazia suas orações diante da imagem. Ficou viúva, se casou de novo e mudou de endereço. Durante a mudança, a estampa se perdeu. Algum tempo depois, passando por uma região onde havia ocorrido um incêndio, ela encontrou o quadro entre as cinzas e os brotos da vegetação. Eu estou cansado de ver isso aí. Inundação e as imagens só fica a imagem. Né? Às vezes uma casa pega fogo, a imagem fica intacta. Às vezes dá enchente, a imagem lá não sofre nada. Estou cansado de ver isso. Né? Estou cansado de ver. A moldura havia se queimado, mas a imagem estava intacta. Olha aí, tá vendo? Milagre. O fato foi interpretado como um milagre e a notícia se espalhou pelo povoado. Ah, falou em milagre, o povo corre mesmo. Como o povo já não se lembrava do nome original da imagem, rebatizou de Nossa Senhora de Brotas e ergueu uma capela em sua homenagem, tá vendo? Eu não conheci essa devoção a Nossa Senhora de Brotas. Não conheci. Em 1811, fundou o convento de Santa Clara, em Sorocaba. 11 meses depois, retornou ao convento de São Francisco, na cidade de São Paulo. Em sua velhice, obteve permissão do bispo, Mateus de Abreu. Tá vendo, gente? O padre não pode fazer nada sem autorização do bispo. Já falei isso aqui várias vezes. De seu tutor para ficar no recolhimento que ajudou a criar. Então ele pediu alteração ao bispo, porque ele queria morrer ali onde ele tinha construído ali, o convento que ele tinha construído. E o bispo autorizou. Veio a falecer nesse local no dia 23 de dezembro de 1822. Frei Galvão foi sepultado na Igreja do Recolhimento, sendo seu túmulo até hoje um destino de peregrinação de fiéis que teriam obtido favores ou graças devido à sua intercessão. Então, até hoje, as pessoas visitam o túmulo de Frei Galvão e obtêm graças por sua intercessão. Tá vendo? Então, se você for em Aparecida, passa em Guaratinguetá. Eu não vou porque eu vou de ônibus, mas se você for de carro, dá uma passadinha lá. Já pensou? Você vir para casa com a bênção de Nossa Senhora de Frei Galvão junto? Se eu fosse de carro, eu faria isso. Mas eu vou de ônibus e o ônibus não passa lá. Se fosse a minha excursão, eu passaria lá. Tá? Mas, infelizmente... Na época do enterro, sua fama de santo já havia se espalhado por todo o Brasil. Isso é comum. Sendo que os frequentadores de seu velório, desejosos em guardar uma relíquia sua... O que é uma relíquia? É alguma coisa que o santo... alguma roupa, né? Alguma parte do corpo, que não tem como, mas alguma roupa do santo, igual fizeram com Jesus. Não pegaram no manto de Jesus, não rasgaram? Então, gente, isso aí é desde a época, isso é bíblico. Então, foram cortados pedaços de seu hábito, ele que era padre, né, a batina, que ficou reduzido até a altura dos joelhos de Frei Galvão. Como ele possuía somente aquele hábito, aquela batina, foi sepultado com o de outro padre. Tiveram que botar outro nele, porque aquele povo já estava rasgando, porque queria um pedaço do pano dele. Foi sepultado com o de outro padre, que ficou igualmente curto. A primeira lápide do túmulo de Frei Galvão teria sido destinado de sua batina, sendo pouco a pouco levada pelos devotos. As pedras da lápide eram colocadas em copos com água para tratar os enfermos. Tá vendo? E em 1929, o convento de Nossa Senhora da Luz tornou-se um mosteiro, sendo incorporado à Ordem da Imaculada Conceição. É o Mosteiro da Luz, que o Papa Bento XVI ficou lá, quando ele veio ao Brasil. A edificação atualmente, chamada de Mosteiro da Luz, que eu acabei de falar, foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. No local também está localizado o Museu de Arte Sacra de São Paulo,
que abriga um dos mais representativos acervos do patrimônio sacro brasileiro, originalmente reunido por Duarte Leopoldo da Silva, primeiro arcebispo de São Paulo. Então, tá lá o Museu de Frei Galvão, né? E tudo lá para você visitar, ok? Gente, eu sei que já tá aí com 45 minutos, mas agora tá acabando mesmo, tá? Frei Galvão foi o primeiro santo nascido no Brasil, então vale a pena a gente alongar um pouquinho. Frei Galvão era um homem de muita e intensa oração. Isso aí, se você puder imitar, seria bom. Muita e intensa oração. O pessoal acha que o santo não rezava, não. Só ficava, né, de frozô. Não, os santos rezavam e rezavam muito. E tem gente aí que reza um pouquinho e acha que rezou muito. Sendo alguns fenômenos sobrenaturais relatados sobre ele, tais como telepatia, premonição e levitação. Casos como bilocação também foram famosos durante a sua vida. Segundo relatos, ele se fazia presente em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo para cuidar de enfermos ou moribundos que clamavam por sua ajuda. A igreja não obriga a gente a acreditar nessas coisas. A igreja não obriga. Como eu falei aqui de São Jorge, ninguém é obrigado a acreditar que ele derrotou o dragão, desculpa. Mas não é? A igreja deixa o uso livre da fé. Acredite quem quiser. Não podemos duvidar que ele é santo. Ok? Também era procurado pelo seu poder de curar doenças numa época em que os recursos da medicina eram escassos. Né? Por isso que a igreja exige para canonizar um santo 2 milagres pela sua intercessão, que a medicina tem que atestar. Ó, não tem cura. Tá? Então é a medicina que tem que dizer. Numa dessas ocasiões, escreveu num pedaço... Isso aqui, gente, eu preciso falar. Tá? Isso aí é uma coisa que acontece até hoje. Escreveu num pedaço... Frei Galvão, antes de morrer, escreveu num pedaço de papel uma frase em latim do ofício de Nossa Senhora, que dizia assim: após o parto, permaneceste virgem, ó Mãe de Deus, intercedei por nós. Só aqui, gente, ele falou 2 dogmas. Virgindade de Nossa Senhora e Mãe de Deus. 2 dogmas de Nossa Senhora. Então, vou repetir. Após o parto, permaneceste virgem, ó Mãe de Deus, intercedei por nós. Em seguida, enrolou o papel no formato de uma pílula e deu a uma jovem cujas fortes cólicas renais estavam colocando a sua vida em risco. Estava com problema de rins. Todo mundo sabe o que é problema de rins, né? Então, hoje tem que fazer hemodiálise. Depois que ela tomou a pílula, a dor cessou imediatamente e ela expeliu uma grande quantidade de cálculo renal. Milagre. Em outra ocasião, um homem pediu a Frei Galvão que ajudasse sua esposa, que estava passando por um parto difícil. A criança estava com risco de morte. Frei Galvão fez com que ela tomasse a pílula de papel e a criança nasceu rapidamente, sem maiores complicações. Outro milagre. A história das pílulas de Frei Galvão se espalhou rapidamente e Frei Galvão teve que fabricá-las, se espalhou rapidamente. Frei Galvão teve que ensinar as irmãs do convento como fabricá-las, o que elas fazem até o dia de hoje. Até o dia de hoje se faz essas pílulas. Elas são distribuídas gratuitamente para cerca de 300 fiéis diariamente. Mas, gente, isso não quer dizer que todo mundo vai ser curado, não, tá? Não quer dizer que todo mundo vai ser curado, não. Isso aí depende de Deus, não depende da gente. A gente tem fé, alguns são curados, outros não. Tá? É igual na Gruta de Lourdes, é o lugar onde mais tem milagre, mas nem todos são curados. Uns vão ser, outros não. A cura depende de Deus, não da gente. Lembra que São Paulo pediu para ser curado e não foi. Em 25 de outubro de 1998, Frei Galvão se tornou o primeiro religioso nascido no Brasil a ser beatificado pelo Vaticano, tendo sido declarado venerável um ano antes, em 8 de março de 97. É o primeiro passo para ser declarado santo, é venerável. Tá? Em 11 de maio de 2007, ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II. Tá? Em 11 de maio de 2007,
durante a visita de 5 dias do Papa Bento XVI ao Brasil, se tornou o primeiro santo nascido no Brasil a ser canonizado pela Igreja. A cerimônia de mais de 2 horas, realizada ao ar livre no aeroporto militar do Campo de Marte, perto do centro de São Paulo, reuniu mais de 800 mil pessoas, segundo estimativas oficiais. Eu lembro dessa missa, eu assisti pela televisão. Frei Galvão foi o primeiro santo que o Papa Bento XVI canonizou numa cerimônia realizada fora da cidade do Vaticano. Olha que interessante. Sua elevação ao status de santo veio depois que a Igreja concluiu que ele havia realizado pelo menos 2 milagres. E eu sei que já estamos atrasados aí, gente, já estamos com 50 minutos, mas eu quero colocar aqui quais são os 2 milagres que declararam Frei Galvão santo. Rapidamente, vamos colocar aqui. De acordo com a Igreja, as histórias de Santa Grossi de Almeida e Daniela Cristina da Silva são evidências da intercessão divina de Frei Galvão. Então vamos lá. Primeiro milagre. Após tomar uma das pílulas de papel em 99, Sandra, que possui uma má formação uterina no útero, que deveria impossibilitar que ela carregasse um feto no útero por mais de 4 meses, deu à luz Enzo, ou seja, ela não podia engravidar, engravidou, depois que tomou a pílula. As pílulas de Frei Galvão, de acordo com a Igreja, também seriam responsáveis pela cura em 1990 de Daniela Cristina da Silva, uma menina de 4 anos de idade que sofria de hepatite, considerada incurável pelos médicos. Tá vendo, gente? Quem tem que declarar é a medicina, que essa doença não tem cura. Aí é milagre, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu sei que já estamos atrasados aí, mas eu acho que valeu a pena a gente falar um pouquinho sobre Frei Galvão. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.